Olá, eu sou o Felipe Lopes e hoje a gente vai falar aqui sobre construção de mundos. Como assim? A gente vai jogar The Sims, SimCity? O que a gente vai fazer? Não, a gente vai falar sobre a construção de mundo para encaixar dentro deste mundo um enredo, ou mesmo para construir um mundo vivo que consiga trazer um pouco de imersão para o jogador dentro dos nossos jogos. Esse é aquele tipo de tutorial que não é exatamente um tutorial, é um bate-papo. Eu vou falar o meu modo de ver as coisas. Vocês vão falar talvez o modo de vocês aí. Peço talvez que até pausem esse vídeo agora, só que esperem eu terminar de falar antes de pausar. E comentem aqui embaixo como é que vocês fazem a elaboração do mundo do jogo de vocês. Como é que vocês fazem isso. Isso não se encaixa somente em jogo, se encaixa também em histórias, se encaixa em estruturas de... até para criar um filme. Quer fazer um filme, quer fazer uma história legal, um mundo dá para usar isso. Não é a verdade mais pura e limpa do mundo, é apenas o meu modo de ver. Então, caso discordem, por favor comentem aí, porque daí talvez vocês me façam também pensar de um novo jeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando começa algo é no começo, né? Faz todo sentido. Então aqui eu já deixo a pergunta, e é o que eu penso antes de começar algo. O nosso mundo, a existência onde os jogadores estarão, ou os personagens, ele precisa de uma origem? Como assim? Claro que ele precisa de uma origem. Tá, mas a origem importa? Importa se foi Adão e Eva, ou se foi a teoria da evolução, se foi o Big Bang, ou o que foi? Se não importa, não cria. Não precisa perder tempo com isso. Ah, se é um jogo falando sobre guerras, que se dane a origem. Tá, só que se a origem influencia nessas guerras, é importante. Se a origem vai influenciar de alguma forma no enredo, é importante. Então, só criem a origem se ela for necessária. Se não, pula essa parte. Vamos para a próxima. Eventos anteriores. Aqui a gente vai fazer uma pequena descrição sobre tudo o que aconteceu até o ponto em que o jogo está atualmente. Como assim? Para que eu vou escrever o passado do jogo? Geralmente um jogo, de fato, não começa no momento em que o player aperta Start. Sempre tem algo que aconteceu antes. Como, por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não é exatamente um jogo. Mas tudo o que está acontecendo ali se deu devido ao fato de que no passado aconteceram outras coisas. Dragon Ball só começou quando o Goku chegou na Terra, só que antes do Goku chegar na Terra teve outras várias coisas que culminaram até a ida do Goku na Terra. Superman. O Superman lá, o Clark Kent, só chegou na Terra depois de um monte de acontecimentos lá no planeta dele que fizeram ele chegar até a Terra. The Witcher 3, The Witcher 2 e The Witcher 1 são dependentes um do outro, então dá pra dizer que os acontecimentos antecedentes do 3 são 2, do 2 é 1, e do 1 a gente tem ali um enredo que é contado meio aleatório, porque o Geralt não lembrava das coisas que tinham acontecido. Então até o 3 a gente acaba descobrindo tudo o que levou ao fim culminante ali, onde eu não vou contar o que acontece, que seria um spoiler, e spoiler não é legal, não façam isso. Então, todas as histórias têm, sim, uma parte anterior, um prequel ali. Uma coisa que aconteceu que levou até o fato. Pode ser que dentro do contexto do game de vocês, essas coisas que aconteceram antes não importem. Não façam parte do que vai acontecer agora. Mas acontece que elas vão ajudar a estruturar vários outros aspectos da situação atual em que o mundo está. Então, essa parte não dá pra pular. Essa é interessante. Escrever o que aconteceu antes. Como é que o mundo chegou onde está. Existem jogos que não me importa, tipo Super Mario. O Mario caiu lá, que se dane como é que ele caiu lá. Só que acontece que em um RPG, principalmente, a história importa. E nesse caso, seria muito interessante fazer como é que o Mario caiu lá na Terra dos Dinossauros. Então, dependendo do tipo de jogo que vocês estiverem fazendo, se for um jogo arcade, se for um jogo... Tem que ser um jogo que tem uma história. Se ele não tem uma história, ele não precisa nem de um mundo, né? Ele precisa só de modo arcade, ele já era. Então vamos para a próxima etapa. Depois de definir o que aconteceu no passado, precisamos definir como está o presente. E isso ainda antes de entrar nos acontecimentos que ocorrem depois que o player aperta Start, que ele dá o pontapé inicial. Então, como é que está o mundo agora? Em que mundo é que o nosso jogador vai cair? Por exemplo, Senhor dos Anéis. Vamos usar ele como exemplo aqui várias vezes, porque Senhor dos Anéis tem uma estrutura muito bem elaborada e ela é segmentada em partes. É fácil de entender qual é a ideia para a construção do Senhor dos Anéis. O mundo tinha vários problemas com guerra, tal, perderam o anel, blá blá blá. A situação atual é que o anel foi encontrado e o anel tá ali e ele vai agora talvez ser caçado e vai destruir o mundo de novo. Essa é a situação atual. O anel voltou. É a situação atual.
Em Dragon Ball, por exemplo, a situação atual do mundo é que nós temos várias pessoas correndo atrás das esferas do dragão porque elas querem realizar os desejos. Dentro disso, o Goku acaba encontrando a Bulma e as coisas acontecem. A situação atual do Superman, por exemplo, não importa muito. Basicamente, ele chega na fazenda onde os pais dele têm certas dificuldades financeiras e tal, mas resolvem criar ele. É o que acontece ali. Não é tão importante, mas faz parte do mundo e depois ele pode agregar várias histórias devido a isso. A situação atual de vários jogos não importa tanto, mas mesmo assim ela pode crescer um mundo. Por quê? Porque a gente está falando de mundo, não de enredo. Então entendam isso. Por isso é importante ter um parâmetro inicial. Pode ser uma descrição bem simples, tipo essa do Superman. Eles resolveram criar a criança. Do Dragon Ball, tem as esferas do dragão, todo mundo quer pegar, e o Goku acabou se envolvendo nisso. Pronto. Senhor dos Anéis, o anel apareceu. Então não precisa ser uma coisa complexa, mas precisa ter algo para ter uma base para seguir para a próxima etapa, que é o enredo. No enredo a gente vai definir vários aspectos de como as coisas vão começar. Aqui eu acho importante que antes de escrever todo o enredo, um livro de 200 páginas de tudo que vai acontecer, tintim por tintim, vá primeiro vá até a parte em que o jogador inicia a jornada dele, lembrando que temos aqui no canal o vídeo da jornada do herói, então vá até a parte que ele vai começar a jornada, ali pelo passo 4 mais ou menos da jornada do herói. Então escreve até ali. Depois que tu escreveu até ali, tu vai voltar para o mundo, e nisso tu vai estruturar as partes fragmentadas desse mundo, que são as cidades, ou talvez locações, como por exemplo uma floresta, ou talvez uma montanha que tem uma caverna, não importa, tu vai estruturar todas essas coisas. E eu vou colocar aqui na descrição qual é a sequência das coisas que eu faço, para que vocês, caso queiram seguir isso, porque eu particularmente acho muito importante ter regras para trabalhar certas coisas, porque senão a gente se perde. Se tu não define, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, tu vai se perder no meio do caminho. Tu vai começar no primeiro, daí tu vai chegar na metade, vai estar chato, tu vai ir pro segundo, que é mais divertido, daí tu vai terminar o segundo, vai ter que voltar pro primeiro, mas tu não quer terminar o primeiro, porque o primeiro é chato, daí o que tu vai fazer? Tu vai pro terceiro, e daí vai virar bagunça. E aqui não precisamos descrever todas as cidades ou todos os lugares do mundo. O mundo é uma coisa muito grande, né? Mas sim precisamos descrever de forma ligeira e rápida as cidades envolvidas. De preferência que a gente consiga trabalhar primeiro estruturando as coisas que envolvem o começo do jogo. Por quê? Porque assim a gente vai ter uma base de construção, depois a gente não precisa chegar até o fim de todo esse mundo construído. A gente pode ir até uma partezinha, depois a gente estrutura o enredo que chega até lá, a gente volta e constrói mais uma cidade, se determina como elas são. Dentro da cidade, precisamos definir algumas coisas básicas que toda cidade tem. A primeira delas é a economia. Economia vai nutrir, vai determinar outros vários fatores de como a cidade vive, como a cidade reage a determinadas situações. Então, é uma cidade pobre, é uma cidade rica, é uma cidade podre de rica, é uma cidade mediana, é uma cidade que não usa dinheiro, que eles simplesmente trabalham com o campo, fazem trocas quando necessário. Como é que é a economia da cidade? Tá, eu determinei que ela é uma cidade pobre. De onde é que vem a economia? É da pesca, só que acontece que eles passaram por várias fases ruins de pesca, porque um pouco mais acima tem um castelo que está desviando o fluxo da água, daí eles têm que viajar quilômetros e quilômetros até chegar em um lugar que dá para pescar, e nisso, na viagem de volta, eles acabam perdendo muito do peixe, porque acaba estragando, então eles não conseguem vender e acabaram ficando bem pobres. Então aí a gente já tem o enredo, o nosso personagem precisa salvar essa cidade, precisa ajudar, acabar com o castelo. Daí ele chega no castelo e descobre que a água foi desviada justamente para ajudar outra cidade e o rei não sabia daquela cidade, daí vira uma bagunça. E é isso, assim a gente consegue determinar qual é a economia da cidade. E só aí, só em determinar a economia, a gente já consegue botar um enredo dentro dessa cidade. Fica bem mais prático, né? Se eu só pensasse uma cidade. Tá, a cidade, ela é uma cidade. E aí, o que tem na cidade? Ela tem 5 casinhas. Tá, isso importa? Não para começar. O que importa para começar é a economia, porque a gente vai ter uma base para as outras coisas. Depois de determinar a economia, a gente precisa determinar a política. Quem é o líder daquela cidade? Tem um líder? Precisa de um líder na cidade? É uma cidade comunitária onde os moradores decidem as coisas em conjunto? É uma cidade que tem um rei? É uma cidade que tem um líder tribal? É alguma coisa assim? Não sei o que é.
O que é nessa cidade de pescador? Na cidade de pescador, o pessoal não tem um líder definido, e eu estou inventando isso agora, mas eles costumam seguir o pescador mais velho porque eles acreditam nos conselhos dele. Então ele meio que foi definido como líder pelo resto do povo. Não é um serviço que ele quer, não é um serviço que de fato ele está fazendo, mas o pessoal acaba seguindo ele. Então essa é a política da nossa cidade, e eles respeitam o pescador mais velho ali. Depois de definir as políticas, vamos para a religião. E aqui talvez muitos de vocês sejam ateus. Eu não sei, não importa. Não tô nem aí para a religião de vocês e não acho que alguém precise estar aí para a religião de outra pessoa. E ser ateu eu chamaria de religião também. É uma forma de acreditar em algo. Não acreditar também é acreditar. Então, isso não importa. Não me xinguem por ter entrado nesse assunto. Não se discute religião. Então, vocês podem dizer para mim assim, ó, mas não importa a religião, que se dane a religião, que se dane os deuses, que se dane isso e aquilo. Só que importa sim. Acontece que em toda a origem do nosso mundo, sempre os povos tiveram a tendência de acreditar em algo. E mesmo aqueles que não acreditaram em algo, que eram ateus, eram pagãos, eles tinham a sua estrutura de pensar. Eu não lembro, confesso que eu não lembro de um povo que era todo ateu. Mas mesmo se fosse todo ateu, ainda assim daria para dizer que ateu é a religião deles, e o ateísmo é a religião deles, e eles não acreditam em deuses, eles acreditam em outras coisas, como por exemplo, na capacidade humana, acreditam nas competências. Então isso seria a religião deles, é o que eles acreditam, é a forma que eles acreditam, as regras que eles seguem. Então por isso é bem importante. Vocês podem criar as próprias religiões de vocês, podem usar também religiões existentes, não importa. Isso é importante para definir o comportamento de uma nação. Depois de definir todos esses parâmetros da cidade, a gente já tem uma estrutura bem elaborada. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso pescador lá é o líder, o mais velho, a gente sabe que a cidade está com problemas financeiros. Vamos determinar então que a religião daquela cidade é uma religião que segue uma antiga sereia. É uma sereia que salvava os mares e tal, e ela, ao invés de encantar os piratas, os marinheiros, e levar para as rochas, ela ajudava os marinheiros, quando na verdade essa sereia era um golfinho, sei lá. E eles acreditam muito nessa sereia, eles colocam oferendas no mar e eles fazem cânticos durante a noite, blá blá blá. Só que alguns não acreditam, então tem uma rixa meio pessoal na cidade sobre quem acredita na deusa sereia e quem não acredita. Então nós já temos uma cidade estruturada em poucos segundos, é uma cidade de pescadores, blá 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 blá. Depois de definir tudo isso, a cidade está pronta, ela tem vida e ela tem uma existência. Depois que a gente definiu, e eu acabei de falar isso, a gente vai ir para as pessoas importantes dessa cidade. Não precisamos definir todos os NPCs, mas por exemplo, o nosso pescador, líder, precisa ter uma personalidade. Tá, ele é uma pessoa muito humilde, muito honesta, ele é corajoso e ele costuma tomar a frente das coisas. Não porque ele quer ser o líder, mas sim porque ele quer ajudar as pessoas. Ele se sente bem fazendo isso e por isso ele faz isso. Então é uma pessoa muito proativa, blá 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 blá, esse é o nosso líder. Com isso a gente consegue estruturar todas as conversas que o nosso líder vai ter, simplesmente pensando no seguinte: ele acredita na deusa sereia, ele é um líder que não quer ser líder, ele ajuda os outros sempre que pode, ele põe os outros à frente das coisas que ele quer e blá 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 blá. Quando ele conversar, a gente vai pensar em tudo isso, ter anotado ali na frente para escrever as conversas dele e vamos construir os nossos diálogos do jogo. Fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Depois que a gente constrói todos os NPCs que são importantes na cidade, e eu aconselho que tomem como base mais ou menos o tamanho da cidade, por exemplo, uma cidade com 5 casas. Ela precisa ter ali de 6 a 7 NPCs que sejam interessantes. Os outros podem ser NPCs sem enredo. Eu gosto de definir enredo para tudo que é coisa. Eu acho interessante, eu acho legal, eu acho que deixa mais profundo. Mas talvez em certos jogos seja uma perda de tempo. Se esse enredo não acrescenta em nada na história principal, talvez nem precise contar. Se esse enredo é uma forma de fugir da história principal, como acontece muito em The Witcher 3, que cada NPC cada sidequest tem uma história interessante, daí bola pra frente, vai ser muito legal o jogo de vocês, porque ele vai ter N coisas pra gente explorar e conhecer. E é isso que eu tinha pra contar pra vocês. Depois que a gente faz os personagens importantes, dá pra voltar no enredo e trabalhar um pouco melhor
como o nosso jogador vai passar por cada cidade dessas. Talvez seja interessante até abandonar o enredo de começo e primeiro estruturar as primeiras cidades. Eu acho que essa posição de enredo ou cidades, ela é volátil, vocês fazem conforme forem achar melhor. Eu acho que a dica principal é tenham uma base do que vocês querem fazer para o enredo, depois construam as cidades e tentem encaixar o enredo dentro daquilo que vocês criaram. Vai ficar muito mais fácil, vocês não vão mais bater a cabeça pensando, nossa senhora, o que tem nessa cidade, o que acontece. E escrevam tudo, deixem tudo anotado, porque quando vocês forem trabalhar, vocês vão ter uma base para se inspirar, para seguir. Então, muito obrigado a quem assistiu. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, se vocês estão empacados em alguma coisa de enredo, de mundo, deixa um comentário aí, que eu quero saber se eu ajudei vocês ou não. E se inscreve aqui no canal, tem muita gente que está assistindo meus vídeos e não está se inscrevendo. Se inscreve aí e deixa o like, ativa o sininho para vocês verem vários vídeos. Aqui no canal tem 2 vídeos por dia, sendo que nas terças e quintas tem vlogs aqui de um bate-papo de alguma coisa que eu acho interessante. Se vocês querem que eu comente sobre algum assunto específico, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem direta, ou me manda mensagem no Discord, ou no Facebook, porque várias vezes eu fico batendo cabeça pensando do que eu vou falar no próximo vídeo, e eu acabo colocando o que me vem na cabeça ali. Então se vocês querem algo mais específico, vai ser interessante pra mim aqui abordar um assunto que vocês pediram. Vai ser meio que eu normalmente trago um assunto e quero que vocês comentem. Seria interessante receber um assunto e comentar o que vocês pediram. Então, muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!